Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, o capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 9. João, capítulo 5, versículos 1 a 9. E eu dou o seguinte título à minha fala dessa noite. Na verdade, uma pergunta que ecoa as palavras de Jesus quando diz: você quer ser curado? Você quer ser curado? Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 9, o texto diz: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pelo banquete que o Senhor nos permite desfrutar nessa noite, banquete da Tua presença. O Senhor está aqui conosco, ministrando aos nossos corações, e por isso nós somos gratos, Pai. Agora que estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta, a nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz, e por isso nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para nós recebermos as insondáveis maravilhas da Tua lei, que transformam a nossa vida, que saiamos daqui com a certeza de termos ouvido a Tua voz, e a Tua voz somente, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você quer ser curado? Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente. Seja a doença mais severa, seja uma simples dor de cabeça, dor de garganta ou dor de barriga, ninguém gosta de ficar doente. Dizem, mas isso nunca foi comprovado, que as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens. Mas isso nunca foi comprovado. Eu me lembro uma vez que eu fiquei resfriado. E veio aquele mal-estar, um pouco de febre, eu estava na cama então, minha esposa levou um chá para mim, e eu, considerando aquela minha situação de enfermidade, disse para ela: meu bem, se eu não sobreviver, saiba que eu te amei muito. Uma simples enfermidade, por menor que seja, nos causa desconforto, nos deixa inquietos e nós fazemos de tudo para não ficar doentes, para não ficar enfermos. Ficar de cama tem gente que não suporta, parece que está perdendo tempo, não encara esse tempo de repouso como repouso de fato. Olha para esse
tempo separado para cuidar da sua saúde como perda de tempo. Meu Deus, tanta coisa que eu podia estar fazendo, tanta coisa que eu devia estar fazendo, e eu aqui de cama. Ninguém gosta de ficar doente. Mas a grande verdade é que pior do que qualquer enfermidade que tome o seu corpo, é a enfermidade que toma a sua alma, conhecida como pecado. Pior do que qualquer doença que pode atingir a sua saúde, que pode te colocar de cama e te deixar prostrado, é a enfermidade que consome a sua alma, que é chamada de pecado. E quando nós olhamos para a Bíblia, todo milagre de Cristo realizado na saúde de alguém, curando alguém, não é simplesmente com o objetivo de demonstrar que Jesus devolveu a saúde para uma pessoa. Qualquer cura realizada por Jesus nos evangelhos não tem como objetivo apenas demonstrar que Jesus cura os enfermos. Tem um objetivo muito mais profundo, que é demonstrar que aquele mesmo que cura doenças, que restaura os abatidos pela enfermidade, tem o poder para curar e salvar a alma. É por isso que nós lemos lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, por exemplo, a história de um paralítico que foi descido pelo teto de uma casa por seus amigos, e quando Jesus, diante de toda a multidão, olhou para aquele paralítico, ele não disse simplesmente, olha, fique curado. Antes de qualquer coisa, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. É claro que as pessoas não entenderam aquela fala de Jesus e se indignaram contra ele. Ao que Jesus deu continuidade dizendo, para que vocês saibam que eu tenho o poder de fazer isso, de realizar não apenas o mais fácil, que é dizer os seus pecados estão perdoados, mas também aquilo que é visivelmente mais difícil, que é levantar um paralítico. Eu digo também a este paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Todo milagre de cura realizado por Jesus tem como objetivo mais profundo demonstrar essa verdade. O mesmo Cristo que é poderoso para curar o corpo, para devolver a saúde aos enfermos fisicamente, é poderoso para curar, para restaurar e para salvar a alma. E nesse contexto, tendo isso em mente, Jesus faz a pergunta, você quer ser curado? Há 3 verdades fundamentais acerca da cura que Jesus quer oferecer, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A pergunta que ecoa por todo este texto e ecoará por toda a mensagem desta noite é, você quer ser curado? Mas há algumas verdades a respeito da cura oferecida por Cristo que precisam ser consideradas. E a primeira verdade é que Jesus quer te curar independente da tua história. Jesus quer te curar independente da tua história. É o que diz o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O milagre descrito neste texto que lemos é um dos grandes sinais do Evangelho de João que apontam para Jesus como aquele que tem poder para curar não apenas o corpo, mas também a alma. Nesse momento, nesse episódio e nessa cena, os judeus estavam em festa. É assim que o texto inicia dizendo, passado certo tempo, versículo 1, houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Festa para os judeus era sinônimo de peregrinação, porque 3 vezes ao ano, todo judeu tinha o dever e a responsabilidade de sair de onde quer que morasse e se dirigir a Jerusalém
para celebrar as festas, para oferecer os seus sacrifícios no templo. Festa era sinal de peregrinação. E como consequência de tantas pessoas afluindo para Jerusalém, a cidade ficava superlotada. A população da cidade, que não era pequena normalmente, aumentava ainda mais. E vinha gente de tudo quanto é lugar de Israel para celebrar as festas e oferecer os seus sacrifícios. E lá em Jerusalém, havia 2 lugares que durante todo o ano eram muito movimentados, mais do que qualquer outro lugar. O primeiro desses lugares era o templo. Constantemente as pessoas iam para fazer as suas orações e oferecer os seus sacrifícios. Os habitantes de Jerusalém. E o segundo desses lugares era um tanque, uma piscina artificial que ficava a noroeste da cidade, conhecida como Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda era um desses lugares mais movimentados, porque desde muito tempo ele era tido como um lugar especial de cura. Desde a época de Esdras no Antigo Testamento, cerca de 400 anos antes, aquele tanque começou a ser conhecido como um lugar de cura. Tanto é que o nome Betesda significa casa de misericórdia. De tal forma que todo tipo de enfermo se dirigia para aquele tanque na esperança de ser curado. Porque de tempos em tempos descia um anjo que agitava as águas e o primeiro que se lançasse no tanque era curado. Todo tipo de enfermo se encontrava naquele tanque. Cegos, mancos, paralíticos. E no meio de tantas pessoas que ocupavam a cidade e que buscavam a cura para a sua doença, para a sua enfermidade, havia um caso muito particular. Um homem que estava enfermo há 38 anos. Um homem que vivia deitado e que nunca tinha a possibilidade de ser o primeiro a se lançar no tanque quando as águas eram agitadas. Muito provavelmente um paralítico que vivia deitado, e essa era a sua história. Independente de ele ter nascido daquele jeito ou ter ficado enfermo depois já de algum tempo de vida, uma coisa é imutável: ele estava enfermo há muito tempo. 38 anos, o texto diz. A história daquele homem era conhecida por todos da cidade. O homem que há 38 anos está enfermo, porque há 38 anos não consegue chegar no tanque primeiro. Não havia quem o ajudasse, não havia quem o socorresse. E essa era a sua história. Sempre tentando ser curado, sempre querendo ser restaurado, e entretanto, sempre falhando, nunca conseguindo a cura. Essa era a sua história, marcada pela enfermidade, marcada pelo fracasso, marcada pelas falhas, a história da sua vida. Já havia tentado tantas vezes, de tantas formas, buscado ajuda e auxílio em tantas pessoas e nunca tinha conseguido. Essa era a história daquele homem, marcada por desesperança e frustrações. Mas então, certo dia, depois de 38 anos de desesperança, depois de 38 anos de uma história marcada pela enfermidade, algo surpreendente acontece na sua vida. Jesus se dirige àquele homem, olha dentro dos seus olhos,
e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? E tem uma coisa que chama a atenção na resposta desse homem. Todos nós talvez esperássemos que diante da pergunta de Jesus, a resposta dele fosse: é claro, Jesus, é claro que eu quero ser curado, é o que eu mais quero, é o que eu venho buscando há 38 anos e até agora eu nunca consegui. Sim, eu quero, por favor, me cure. Mas não foi essa a resposta dele. Não foi essa a resposta dele. A resposta dele foi simplesmente: Senhor, versículo 7 diz, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Quando Jesus olha no fundo dos seus olhos e pergunta: você quer ser curado? Tudo que aquele homem consegue enxergar, tudo que passa pela mente daquele homem, é a sua própria história de frustração, é a sua própria história de enfermidade, é a sua própria história de limitação, de tal forma que ao invés de responder: sim, eu quero ser curado, ele responde: não há nada que possa ser feito por mim. Já tentei tantas vezes, mas sempre outra pessoa chega na minha frente. A minha história é essa. Estou condenado a viver e a morrer desse jeito. Ele vivia nessa condição de enfermidade há tanto tempo, que a sua esperança de cura e transformação, a sua esperança de cura e transformação, estavam tão amortecidos e enfermos quanto o seu corpo. Mas apesar da sua história, 38 anos, marcada por enfermidade, por dor, por desesperança, por frustrações, Jesus lhe estendeu a mão. Independente da história daquele homem, Jesus lhe estendeu a mão e lhe ofereceu cura genuína, e lhe ofereceu aquilo que em toda a sua história ele jamais havia experimentado. E quantas pessoas há hoje que não são como aquele paralítico? Vivem há tanto tempo enfermas, não fisicamente, mas enfermas na sua alma. Carregam o peso do pecado, sentem o pecado consumir até os seus ossos. Vivem, na verdade, uma verdadeira história de desilusão. Têm construído uma história de frustração, de falhas, porque percebem a sua enfermidade e acham que, por já estarem enfermas na alma há tanto tempo, por já estarem tão marcadas pelo pecado, por já terem vivido tanta coisa ruim, terem feito tanta coisa que lhes afetou a alma, a consciência e o coração, chegam a pensar: essa é a história da minha vida. Não há nada que possa ser feito para que a minha história seja mudada. Quantas pessoas há que nunca experimentaram a verdadeira paz? Têm vivido por tantos anos uma história de inquietação por causa da enfermidade na alma. E o pior, não apenas estão enfermas na alma, mas quando olham para a sua própria vida, quando olham para a sua própria realidade, quando olham para a história que construíram, pensam: é impossível que a minha história mude. Não há nada que possa ser feito, não há nada que ninguém possa fazer para mudar a minha história. Eu já tentei me livrar dessa enfermidade na alma tantas vezes. Eu já busquei a cura em tantos lugares,
Parece que essa cura é só para as outras pessoas e nunca para mim. A minha história é complicada demais. Eu já vivi tanta coisa. Amigo, amiga querida, Jesus quer te curar independente da sua história. Ele quer restaurar a sua alma, Ele quer lavar o seu pecado, te lavar do seu pecado, Ele quer te fazer experimentar e viver plenitude de vida, te dar fôlego novo. Ele quer te dar uma nova história, um recomeço, independente de qual tem sido a sua história até aqui. Não importa o seu passado, não importa há quantos anos você está enfermo na alma, Jesus olha nesta noite no fundo dos seus olhos e te pergunta: você quer ser curado? E a cura que Ele oferece é verdadeira. Quantos exemplos há na Bíblia e fora dela de pessoas enfermas na alma que foram transformadas, regeneradas, resgatadas pelo Senhor? Quantas pessoas aqui há que não foram transformadas pelo Senhor? Quando nós lemos na Bíblia a história de Maria Madalena, isso fica claro diante dos nossos olhos. Antes de ser encontrada por Cristo, antes de ser curada na sua alma pelo Senhor, era uma mulher de uma história extremamente complicada, encharcada de demônios, uma mulher atormentada por espíritos malignos. O Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo 2, inclusive vai dizer que quando do seu encontro com Cristo, 7 dos grandes demônios saíram daquela mulher. E a partir daquele momento, ela foi curada pelo Senhor Jesus. Depois desse encontro com Ele, a sua história foi transformada. Ela se tornou uma das principais seguidoras de Jesus. Uma das pessoas responsáveis por sustentar o ministério de Cristo aqui. Durante a crucificação do nosso Senhor, lá estava ela aos pés da cruz. Uma das primeiras mulheres a receber a notícia de que Jesus havia ressuscitado e a testemunhar que o túmulo estava vazio. Independente do seu passado e da sua história, ela foi curada por Jesus. E Jesus olha para você nesta noite e te pergunta: você quer ser curado? Independente da sua história, independente do que você já viveu, independente do que você já fez, independente do que você já passou, independente do que você já sofreu, você quer ser curado? Porque Jesus Cristo te cura, Ele quer te curar, independente da sua história. Independente da sua história. Mas o texto vai adiante e nos dá uma segunda verdade a respeito da cura que Jesus quer nos oferecer, da cura que Ele vem colocar diante de nós. Jesus nos cura não apenas independente da nossa história, mas Ele quer te curar mesmo no meio da multidão. Mesmo no meio da multidão, Ele olha especificamente para você e te pergunta: você quer ser curado? É o que o versículo 6 diz para nós. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Lá estava aquele homem, no tanque de Betesda, um lugar que normalmente era movimentado. Afinal de contas, sempre havia pessoas enfermas que buscavam se livrar da sua enfermidade. Sempre havia pessoas doentes
que queriam dar um jeito de ser o primeiro a entrar no tanque, para se verem livres da sua doença e da sua enfermidade. E se normalmente o tanque de Betesda era movimentado, muito mais ele ficava na época das festas e das peregrinações, quando a população da cidade aumentava 5 vezes mais. Jerusalém não era uma cidade extremamente grande, era uma cidade de médio porte, cerca de 25 mil habitantes. Mas na época das festas, a população de Jerusalém chegava a 125 mil pessoas. E aqueles que vinham de todas as regiões de Israel para Jerusalém por conta da festa, é claro que se estivessem enfermos, tentariam disputar uma vaga no tanque de Betesda. Tentariam voltar para sua casa curados. De tal forma que naquela época em que Jesus subiu a Jerusalém e se encontrou com aquele homem, o tanque de Betesda, que normalmente era cheio de gente, ficava ainda mais cheio de gente. Era um lugar em que as pessoas iam para buscar cura. E se você já precisou ir ao pronto-socorro em época de algum tipo de epidemia, você nem consegue imaginar ainda o que era o tanque de Betesda na época de festas. E lá no tanque, no meio daquela multidão, estava aquele homem enfermo há 38 anos. 38 anos se dirigindo ao tanque e ocupando um lugar, esperando que quando o anjo descesse e movimentasse as águas, ele conseguisse se lançar dentro do tanque. 38 anos vivendo dessa maneira. De tal forma que depois de tanto tempo nessa rotina, ele já tinha o seu cantinho lá no tanque de Betesda. Ele já tinha o lugar próprio que ele sempre ficava. Era o lugar reservado dele. Ele já era parte do cenário. Ele já era alguém que não chamava atenção. Já havia se tornado um lugar comum. Uma pessoa que sempre está lá. Nada de diferente naquele homem. Todos os dias ele acorda, vem até o tanque e fica aqui esperando. Há tantos e tantos anos, ele vem para cá. Apenas mais um no meio daquela multidão de enfermos que estavam no tanque. Mas no meio daquela multidão, Jesus, que só estava ali de passagem, soube a respeito desse homem enfermo. Jesus soube a respeito dele, o texto diz, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim, havia muito tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? No meio daquela multidão, Jesus soube que havia um homem enfermo. Jesus soube que havia aquele homem que não tinha nada de especial, que era apenas mais um enfermo no meio de tantos. A ideia por trás desse versículo é que Jesus olhou no meio de tantas pessoas para aquele homem e aquele homem lhe chamou a atenção. No meio de tantos enfermos, de cegos, de surdos, de paralíticos, de tantos enfermos, Jesus olhou para aquele homem e aquele homem despertou a atenção e o interesse de Jesus. E então Jesus procurou saber quem ele era. Jesus procurou saber e soube da sua história, soube da sua realidade. No meio de tantas pessoas, Jesus enxergou aquele paralítico. E talvez, querido ouvinte, você seja como aquele paralítico que viveu há tanto tempo,
percebe que está enfermo e se sente sem esperança, porque, afinal de contas, como é que Jesus vai olhar para você? No meio de tanta gente, como é que Jesus vai se importar com você? Numa igreja tão grande, como é que Jesus vai enxergar a sua enfermidade, o seu pecado, a necessidade que você tem na alma? Mas essa é a beleza da cura que Jesus vem trazer. Ele te oferece cura, mesmo no meio da multidão. Não importa se você se sente apenas mais um no meio de tantos, é nos seus olhos que Jesus olha, e é para você que Ele pergunta: você quer ser curado? Independente do que os outros vivam, independente de como vivam, independente do que experimentem, a pergunta que Cristo faz é para você: você quer ser curado? Você quer ser restaurado na sua alma? Você quer ser tratado nas suas feridas internas? Você quer ter o seu relacionamento com Deus refeito? Você quer experimentar a paz de Cristo que excede a todo entendimento? Você quer receber a vida que somente o Senhor pode dar? Por mais que haja uma multidão, é para você que Ele olha. Assim como Ele olhou para Zaqueu lá atrás, escondido entre as árvores, um homem de baixa estatura que sequer conseguia ver Jesus por causa da grande multidão. E então ele achou uma árvore para escalar, subiu na árvore, e lá escondido entre as folhas, tanta gente apertando Jesus, tanta gente empurrando Jesus, Zaqueu discreto lá em cima, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, é na sua casa que eu quero jantar, é a você que eu quero oferecer cura, é com você que eu quero tratar, é a você que eu quero curar. Você quer ser curado? Mas o texto vai adiante e nos oferece ainda uma última verdade a respeito da cura que Cristo quer nos trazer. Eu te pergunto, você está comigo até aqui? Jesus quer te curar independente da sua história. Jesus quer te curar mesmo no meio da multidão. Mas em terceiro e último lugar, Jesus quer te curar apesar das impossibilidades. Jesus quer te curar apesar de toda impossibilidade. É o que o versículo 7 diz. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Para aquele homem, 38 anos enfermo, 38 anos tentando, sem conseguir, ele já tinha tentado de toda maneira, de toda forma, pedido ajuda para todo mundo, feito todo o possível. Aos olhos dele, impossível. Sem que ninguém o ajudasse, impossível. Depois de tanto tempo, sem conseguir nada, impossível. Aos olhos daquele homem, se até hoje ele não tinha sido curado, ele não seria mais. Já fazia 38 anos que ele era enfermo. Sabe qual era a expectativa de vida naquela época? 40 anos. A média, a expectativa de vida de um judeu naquela época, 40 anos. Ele já estava pensando: meu Deus, não tenho o que fazer. Daqui a pouco eu vou morrer e vai ser desse jeito. Não há nada que possa ser feito. É impossível eu ser curado.
Ele achava que era impossível ele alcançar a sua cura. Ele achava que era absolutamente impossível ele alcançar a sua cura. E a realidade é que de fato era impossível. Não havia nada que aquele homem pudesse fazer para promover e para efetuar a sua própria cura. Não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer por si próprio para se curar. Estava completamente fora do seu alcance. Era de fato impossível para ele. Se dependesse dele, se dependesse dos seus esforços, se dependesse da sua condição, se dependesse da sua capacidade, se dependesse da sua habilidade, se dependesse da sua história, se dependesse dos seus recursos, se dependesse da sua força, era impossível, ele jamais seria curado. Ele morreria na sua enfermidade. Mas é nesse momento que aparece Jesus e transforma toda a situação. A cura que antes era impossível se torna realidade. A salvação que antes parecia algo inatingível se torna realidade. Quando aquele homem não podia fazer nada, absolutamente nada, para se salvar, para se curar, Cristo veio salvá-lo. Quando aquele homem não tinha possibilidade, a menor que fosse, de efetuar, de agarrar a sua própria cura, Cristo veio salvá-lo. Apesar de toda impossibilidade, Cristo veio salvá-lo. E talvez você, querido ouvinte, seja como aquele homem, enfermo há tanto tempo, já tentou de tantas maneiras se curar, agarrar a sua própria cura, pegar com a sua própria força a sua restauração e a sua salvação, e percebeu, não tem condições, não há nada que eu possa fazer para mudar a minha situação. E a verdade é que você não pode de fato mudar a sua situação. Se depender de você, da sua força, da sua capacidade, da sua habilidade, dos seus recursos, você estará eternamente perdido. Mas Cristo vem para te salvar. Cristo veio para fazer por você aquilo que você jamais poderia realizar por si próprio. Ele veio te oferecer uma cura que você sozinho jamais conseguiria alcançar. Ele veio te oferecer uma restauração que você, por conta própria, jamais encontraria. Se dependesse de você, você morreria como aquele enfermo lá no tanque de Betesda. Mas Cristo quer te curar, independente de toda e qualquer impossibilidade. É como se você estivesse se afogando no meio do mar e Cristo viesse em seu resgate. Mas o resgate que Cristo faz, que Cristo efetua, é muito específico, é muito profundo. Cristo não te joga uma boia simplesmente e te diz, nada até a boia que eu vou te puxar. Você tem que dar um jeito de chegar até a boia que eu vou te trazer em segurança. Não é assim que Cristo veio nos salvar. Quando você está se afogando nos seus pecados, no mar das suas iniquidades, Cristo mergulha na profundeza do oceano, te agarra firme e te coloca em segurança. Contra toda impossibilidade, Ele veio te salvar. Ele veio te oferecer cura. Ele veio te oferecer restauração. E a pergunta inevitável nesse momento, que o Senhor
faz para você é: você quer ser curado? Curado na sua alma, curado dessa enfermidade maldita e maligna chamada pecado, que te impede de viver a vida plena e abundante que Cristo veio te oferecer, que te impede de ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, que te impede de experimentar tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para você. Você quer ser curado, salvo verdadeiramente, resgatado por Cristo, posto em segurança, assim como aquele homem foi. Versículos 8 e 9 concluem a história dizendo: Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Imediatamente o homem ficou curado. Pergunta que Cristo faz para você nessa noite é: você, tão afligido pelo pecado, uma vida longe de Cristo, quer ser curado? Te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. E eu não poderia deixar de orar com você, querido ouvinte, querido amigo, amiga que nos visita nessa noite, que se identifica com aquele homem enfermo por tanto tempo lá no tanque de Betesda, que pensava que por conta da sua história estava longe de qualquer possibilidade de cura e salvação, que por conta de toda a multidão não conseguiria ser salvo, que era impossível para si mesmo realizar e efetuar a sua cura. Mas ele se encontrou com Jesus. Eu quero orar com você, que gostaria de responder um alto e vibrante sim ao convite e à oferta de Cristo quando diz: você quer ser curado? Se você quer ser curado nessa noite, curado na sua alma, curado do seu pecado, curado daquilo que te afasta de Deus, se você quer experimentar a cura que Cristo vem te oferecer, eu quero orar com você. Eu te convido a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar e nós possamos orar. Há alguém que gostaria de atender ao convite de Cristo? Uma pessoa lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria alguém? Deus abençoe. Nós vamos nos colocar de pé. E eu quero te convidar a um passo de coragem. O convite que Cristo faz é muito pessoal, é muito personalizado. É você que Jesus está chamando. É para você que Ele está oferecendo cura. Mesmo no meio de tantas pessoas, é para você que Ele está oferecendo cura. Você que gostaria de responder sim ao convite de Jesus, de receber no seu coração aquilo que somente Ele pode fazer, eu quero te convidar, te encorajar a dar um passo de coragem e vir aqui à frente para que nós possamos orar por você e possamos já te abraçar. Você pode vir enquanto o louvor é ministrado. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. O convite é para você. Jesus já transformou meus pecados em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão
estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós não vamos insistir. É um convite muito gracioso que o nosso Senhor faz. Uma pergunta muito simples, na verdade. Você quer ser curado? Você quer ser livrado? Quer ser liberto? Só você sabe aquilo que você vive que te aprisiona, lá no seu coração, na sua alma. Você quer ser curado? Venha enquanto nós cantamos mais um pedaço desse louvor. E a seguir estaremos orando por essas pessoas. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós vamos orar por vocês que estão aqui à frente, para que vocês saiam daqui experimentando algo que nunca experimentaram na vida, algo que somente Cristo pode dar, algo que somente Cristo pode efetuar, que é a cura da alma. Médicos podem curar o corpo, mas somente Jesus pode restaurar o espírito. Nós vamos orar pedindo, clamando ao Senhor, para que saiam daqui experimentando, sentindo nos ossos essa cura divina. Deus amado, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu experimentar no culto dessa noite. Nós te louvamos porque é o mesmo Cristo que veio oferecer cura a um paralítico há tanto tempo, que se encontrava deitado à beira de um tanque. É o mesmo Cristo que hoje oferece cura e encontra altos e sonoros sims como resposta, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor a vida dessas pessoas que num passo de coragem vêm até aqui à frente, vidas tão preciosas, Pai. O Senhor conhece a sua enfermidade na alma, o Senhor sabe a dor que carregam no coração, o Senhor sabe e conhece o seu espírito quebrado, e por isso nós te pedimos que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor ministre cura sobre essas vidas, ministre restauração, que a salvação de Cristo conquistada na cruz inunde essas vidas de uma maneira completa e absoluta, Pai. Cuida de cada uma dessas pessoas para que saiam daqui de uma maneira diferente da que entraram, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém e amém. Nós queremos convidá-los, a vocês que vieram aqui à frente, para uma palavra de boas-vindas. Vocês podem se dirigir, por gentileza, à sala aqui ao lado, com o nosso irmão Emerson. Nós queremos dar uma palavra de boas-vindas para vocês. E aos demais, nós vamos cantar mais uma vez esse louvor e, a seguir, vamos orar, encerrando então o culto dessa noite. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, se eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque a Tua presença é real neste lugar, e o Senhor fez aquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. Agora que nós chegamos ao final deste culto, nosso coração está cheio de gratidão, porque o Senhor ministrou sobre as nossas vidas durante todo o dia. Nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos dê uma semana na Tua presença, que possamos de fato viver cada um dos dias desta semana para a Tua glória e para a Tua glória somente, Pai. Que desde já o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo encontro, quando o corpo de Cristo se reúne aqui. Que estejamos prontos e ávidos por ouvir a Tua doce voz vinda de encontro aos nossos corações. E agora nós oramos dizendo que o amor de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e tenha uma ótima semana.